Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética do coração de Deus para as nossas vidas. Pai do Senhor para você também, de uma outra religião. Pai do Senhor para você que não tem uma religião e Pai do Senhor para você que é simpatizante do Evangelho. Vamos aprender juntos em Êxodo capítulo 4, versículo do 1 ao 4. A vara de Moisés se torna em cobra. Diz assim no Êxodo 4, 1. Então respondeu e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Então preste atenção. Em Êxodo capítulo 3, Deus já havia aparecido para Moisés. Deus já havia se revelado a vida de Moisés. Já havia acontecido um encontro entre Deus e Moisés na sarça. E Deus tinha já enchido Moisés de autoridade. Só que aqui, em Êxodo capítulo 4, nós percebemos que Moisés, ele está não acreditando no investimento que Deus fez na sua vida, por haver sentimentos de inferioridade nele. Então entenda uma coisa, por Moisés ter sentimentos de inferioridade, ele está rejeitando o investimento que Deus fez na vida dele. Ele está rejeitando o investimento que Deus fez no homem interior dele, outorgando-lhe autoridade. Isso aconteceu também em João capítulo 13. Jesus está fazendo uma obra interior em Pedro, lavando os seus pés. Pedro não entende esta obra interior. E diz para Jesus foi para lavar não somente os pés, mas também a cabeça. Aí em João 13,7, Jesus diz para ele: Pedro, o que eu faço agora, não o sabes tu, mas tu o saberás depois. Então nós vemos que Deus faz uma obra interior dentro de Moisés, outorgando a autoridade divina, mas pelo seu sentimento de inferioridade ele rejeita o investimento que Deus fez na vida dele. Em outras palavras, Moisés estava tentando dizer para Deus: Deus, se o Senhor fez uma obra interior dentro de mim, como que eu vou comprovar isso para a nação de Israel? Ou seja, cadê o sinal, cadê o prodígio, cadê a maravilha? A obra tinha sido interior, mas ele não estava acreditando que a nação de Israel iria acreditar nele, ele queria sinais visíveis. Como que eu vou comprovar isso para eles? Deus. E o que nós aprendemos aqui? As suas dúvidas, as suas inseguranças, as suas incertezas, que muitas das vezes impedem você de se posicionar para viver o teu chamado, não vão fazer com que Deus deixe de se posicionar e insistir e continuar acreditando em você e investindo em você sempre. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai deixar de investir em você. O seu discurso não muda os pensamentos de Deus a seu respeito. É como está relatado em Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, ele está investindo em você. Não permita que os seus sentimentos de inferioridade venham desprezar o investimento de Deus para a sua vida. Nesse mesmo versículo eu li que Moisés disse que o povo não creria nele nem o ouviria. Se o livro de Ezequiel já tivesse sido escrito no tempo de Moisés, ele teria que meditar melhor em Ezequiel 2:5. E eles quer ouçam
ou quer deixem de ouvir, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então eu acredito que para Deus, o mais importante seria ele levar a mensagem, seria ele pregar, seria ele ser um arauto genuíno. Se o povo ia ouvir ou não ouvir, isto não era mais da conta de Moisés. E também aqui ele diz que o povo não creria nele. Mas se tivesse como Moisés naquela época, como que eu vou dizer assim, fazer uma viagem no tempo e vir para o Novo Testamento, e se desse para ele comprovar as palavras do pai do jovem lunático para Jesus em Marcos 9:24, que diz: ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu acredito que Deus poderia estar dizendo para Moisés: Moisés, se eles vão crer ou não crer, isto é comigo, não é com você. Porque o pai do jovem lunático não estava crendo, ele estava incrédulo, e ele se dirigiu a Jesus. Então Deus estava dizendo para Moisés: se eles não crerem, eles que venham buscar a mim, eles que me busquem, eles que clamem a mim por misericórdia, como fez o pai do jovem lunático. Me ajuda na minha incredulidade. É como está relatado em Romanos 10:14. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, somente cumpra o teu chamado, pregue, anuncie, leve a palavra. Se vão crer ou não crer, não é com você. Se vão ouvir ou não ouvir, não é com você. Ei, você que tem um grande chamado, homem de Deus, mulher de Deus, para de ficar pensando se vão crer ou se não vão crer, se vão ouvir, se não vão ouvir, se vai dar efeito, se não vai dar efeito. Cumpra o teu chamado de uma vez por todas. Para de colocar desculpas. Para de dizer para Deus que não tem como. Para de dizer para Deus que o povo não vai acreditar em você. Para de ficar com sentimento de inferioridade. Cumpra o teu chamado. Amém? Êxodo 4:2 diz assim: e o Senhor disse-lhe: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Preste atenção que Deus foca no que está na mão de Moisés. Por isso que está escrito em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto vieres à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que Deus colocou na sua mão, você vai dar andamento nisso? Ou vai fazer como fez aquele personagem da parábola dos talentos, que pegou o seu talento e escondeu na terra? Você vai fazer, você vai efetuar na terra aquilo que Deus colocou nas suas mãos? E vara também fala de autoridade. Você pode não ter nada materialmente nessa terra, mas se você tiver autoridade divina, você tem tudo o que você precisa. E Moisés já tinha autoridade divina que foi outorgada a ele. Foi para dentro do homem interior dele. E ele continua questionando: não vão crer em mim, não vão me ouvir. Mas já estava dentro dele o que ele precisava, já estava inserido dentro dele. Você se lembra de Pedro? Em Atos capítulo 3, Pedro vai entrando na porta da igreja Formosa e vê um paralítico. O que ele diz? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. O paralítico levantou e andou. Pedro era pobre também, como a maioria dos apóstolos. Ele não tinha nada materialmente na terra, vamos dizer assim. Porém, ele tinha autoridade divina. Então, ele tinha tudo. Use o que você tem para conquistar aquilo que você não tem. Uma vara na sua mão pode não ser nada, mas na mão de Deus faz você nadar muito longe. Acredite no que Deus tem na sua vida. Vara também é uma coisa pequena. E eu me lembro de 1 Coríntios 1:26. E veja, irmãos, qual seja a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, nem muitos os intelectuais, mas Deus
escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. A vara é algo pequeno e insignificante, mas para você pode não ser nada, mas na mão de Deus faz você nadar muito longe. Você não precisa ser grande para ter grandes pensamentos. Você precisa ter grandes pensamentos para se tornar grande. E às vezes, o milagre já está na sua mão. Você não está vendo e nem percebendo. Porém, o milagre já está na sua mão. Então não busque fora o que está dentro. Lembra de 2 Reis 4? A viúva foi buscar fora o que estava dentro. Ela vai para fora da sua casa e procura o profeta Eliseu. Meu marido morreu, ele era homem de Deus, temia Deus. E agora os credores querem levar os meus filhos. O profeta Eliseu lhe disse, o que você tem na tua casa? Tua serva não tem nada. Aí ela caiu a ficha dela. Não, espera aí, tem uma botija de azeite. Isso. Então você volta para dentro da tua casa, que o milagre estava lá. Pega essa botija de azeite, empresta muitos vasos, pega o azeite que está dentro dela e derrama dentro dos vasos que o azeite vai multiplicar. O milagre estava dentro da casa dela e ela foi buscar fora. Não busque fora o que está dentro. Às vezes o milagre está na tua mão e você está buscando fora. Êxodo 4:3 diz assim, e ele disse, lança na terra, e lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Tem algo muito interessante aqui. Tem pessoas que já foram varas em sua vida, mas depois se transformaram em cobras. Eu digo isso porque em João, capítulo 15, versículo 5, está escrito assim, eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis fazer. Nós somos varas. E se você prestar atenção, quantas varas já caminharam de mãos dadas conosco na terra, mas depois de passado algum tempo, passado alguns anos, se transformaram em cobras. Veja que a vara estava na mão de Moisés. Quantas varas caminharam conosco na terra de mãos dadas, estiveram ligadas a nós, estiveram intimamente ligadas a nós e depois se transformaram em cobras. Você já parou para pensar sobre isso? Na mão de Moisés, vara, jogou no chão, cobra. Preste bem atenção também que aqui diz, Moisés fugia da cobra. Não fuja dos processos de Deus na terra. Não fuja das situações que Deus tem te colocado para forjar o teu caráter. Não fuja das crises que Deus tem permitido vir sobre a sua vida. Não fuja. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a vara se transformou em cobra. A cobra é o diabo. Moisés estava fugindo do diabo. Quantos crentes estão fugindo do diabo? E eu repito, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, muitas das vezes, Deus nos envolve em situações, em processos, em vales, em desertos. Ele cria essas situações para que nós venhamos crescer espiritualmente. Reconhecer a autoridade que nós temos. Porque nós sabemos que Deus cria essa situação não para deixar Moisés vulnerável, amedrontado, com medo, tremendo, sem saber o que fazer. Não! Deus criou essa situação para que Moisés começasse a usar uma autoridade que tinha sido outorgada, estava dentro dele. Foi por isso que Deus criou essa situação, essa circunstância complicada e difícil para Moisés. Para ele usar uma autoridade, aprender a usar a autoridade que foi lhe dada. Vencer a crise. Por isso que está escrito em Lucas 10:19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Neemias
Nós sabemos que ele recebeu muita pressão quando ele foi reconstruir os muros de Sanbalat, Tobias e Gesem. Mas ele não fugiu da circunstância, da situação difícil. Veja o que ele diz em Neemias 6:11. Um homem como eu fugiria? Ele foi colocado em situações difíceis, mas ele não fugiu. Agora em Gênesis 16, Agar, ela fugiu da situação difícil a qual ela estava vivendo. Sarai estava fazendo pressão nela. Mas se você for em Gênesis 16, versículo 8 ao 10, o anjo acha ela lá no deserto, esperando a morte do seu filho, com sede, quase morrendo também. E o anjo pergunta, de onde vens, para onde vais? Ela fala assim, eu venho fugida da face da minha senhora. Aí o anjo diz assim, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Fugiu, mas teve que voltar. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Torna-te para o lugar de onde você saiu. Arrepende-te. Por isso que diz em 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu o espírito do medo, mas de fortaleza, amor e moderação. Pare de fugir dos processos nos quais Deus te envolveu. Pare de fugir das situações complicadas às quais Deus te envolveu. Pare de fugir dos vales, pare de fugir da olaria. Encara tudo isso, porque Deus quer ver você crescer nisso tudo e não diminuir. Deus tem uma obra. Para de fugir da cobra como Moisés. Para de fugir do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que mais nós aprendemos? Êxodo, já estamos terminando. 4:4. Então disse o Senhor, estende a tua mão e pega pela a cauda. Então, não é aconselhável pegar em cobras. Isso é um trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas, se for necessário um dia você pegar numa cobra, não tiver saída, o correto é pegar pela cabeça e não pela cauda. Certo? É pela cabeça, porque você pegando pela cabeça, você fecha a boca dela, e não pela cauda. Essa seria a lógica certa, mas Deus não trabalha com lógica humana. A lógica de Deus é maluca, podemos dizer assim. Como eu já disse aqui, as coisas de Deus são loucas, são confusas. Por isso Deus fala para Moisés pegar a cobra pela cauda. E se Moisés resolve questionar, mas pela cauda é perigosa, Senhor. A cobra pode virar e me dar um bote. O que nós aprendemos aqui? Deus nos fala para fazer coisas estranhas, sem fundamento, sem pé nem cabeça às vezes. Um dia eu vou dar um testemunho aqui, mas resumido. Eu estou escrevendo o meu livro, ele vai estar bem completo ali. Um dia Deus disse para mim, mais ou menos em 2005, 2006, vai até a rodoviária, era a rodoviária velha de Campo Grande ainda, compra uma passagem, vai para Aquidauana, descendo lá na cidade de Aquidauana, vai para a rotatória, que fica do lado da BR de Aquidauana. Fica ali parado que eu vou enviar 2 almas para você, que estão afastadas do Evangelho. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, meu Deus, já era um pouco tarde, amanhã eu vou obedecer. É loucura, mas eu vou obedecer. Tem crente que não vai acreditar nesse testemunho, mas eu vou obedecer. Aí eu dormi. E quando eu dormi, Deus me deu uma visão. Com 2 almas. E elas estavam assim na minha frente. E atrás delas tinha um buraco muito grande, um abismo. E eu me lembro que eu preguei para elas. E de repente eu acabei de pregar, elas começaram a desmoronar e ia cair no abismo. Mas depois elas foram tiradas do abismo. Então são 2 almas afastadas que iriam perder a salvação. Eu acordei com aquela visão, fui direto para Aquidauana, desci do ônibus, fui lá para a rotatória de Aquidauana e fiquei do lado da BR, das 7 da manhã até meio-dia. Tinha um restaurantezinho pequenininho do lado. Aí deu 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Eu falei, senhor, já é meio-dia, eu vou tomar um refrigerante aqui do lado. O que tiver para acontecer, que aconteça agora. Eu parei ali. Comecei a tomar um refrigerante. De repente, passou 5 minutos, passou 2 picolezeiros. Um loirinho e um moreninho. Adolescente. 13, 14 anos. Aí o loirinho começou a falar comigo. Alto.
Eu não entendi. Falou a segunda vez, alto, não entendi. Falou a terceira vez, não entendi. Aí ele falou assim, eu estou falando com o homem não me entende. Foi embora bravo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Passou mais 5 minutos, voltaram. Aí os 2 carrinhos de picolé vieram e pararam na minha frente. Eu na hora lembrei da visão. As 2 almas, meu Deus. E o loirinho veio marchando na minha direção, bravo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele chegou na minha frente e falou, ei, você é o dono do restaurante? Eu falei, não. É porque eu perguntei assim, tem comida aí? E você não respondeu nada. Aí na hora caiu a ficha. Alimento espiritual. É o alimento da alma. Sentei com eles, começamos a conversar, paguei o almoço para eles, preguei para eles, eram 2 almas afastadas do evangelho, eram desviados e congregavam na igreja quadrangular. Preguei para eles. Terminei, despedi deles, o Senhor falou, está acabada a missão, pega o ônibus e volta para Campo Grande. Coisa louca, coisa estranha, sem pé nem cabeça, sem fundamento. Deus faz isso! Deus faz isso! Você quer um milagre na tua vida? Então pega a cobra pela cauda. Para de usar a lógica humana, não pega pela cabeça não. Quer ver um milagre na tua vida? Pega a cobra pela cauda. Não pega pela cabeça não. Se você ficar querendo pegar a cobra pela cabeça, usar a tua lógica humana, não vai ver milagre. Só vai ficar continuando a ver cobra. Cobra é o diabo. Só vai ficar fugindo do diabo como Moisés a vida inteira. Pega a cobra pela cauda e não pela cabeça. Já pensou se Moisés começasse a querer dar aula para Deus? Não, Deus, não pela cauda, não, pela cabeça. Já pensou se ele começasse a querer ensinar a Deus? Dar lição de moral em Deus? Começar a dizer qual que era a fórmula certa, por onde que tinha que ser, e piririm, pororó, e patati, patatá. Já pensou? Não ia haver milagre. Quer milagre? Pega a cobra pela cauda. Não pega pela cabeça, não. Para terminar, a vara na mão de Moisés estava na sua frente. Ele estava com a vara aqui, então a vara estava na sua frente. Mas quando ele jogou a vara no chão, ela virou, a vara no chão, ela se transformou em cobra. E aí Moisés começou a correr dela. Ou seja, a cobra ficou nas costas dele. Na frente era a vara. O que nós aprendemos aqui? Tem vara que na sua frente te beija, te abraça. Fala bem de você, honra o teu ministério, fala que Deus é na sua vida, fala que você vai expandir e crescer, fala que você tem unção, fala que você tem a graça, a glória, te elogia, massageia o teu ego. Mas depois que você vira as costas, essa vara vira cobra, começa a difamar você, caluniar, zombar, debochar, criticar, queimar o teu ministério, começa a detonar você, destruir você moralmente. Tem muita vara aqui na frente, te elogia. Mas na hora que você vira as costas, te detona. Porém, entenda uma coisa, não despreze as varas que um dia andaram de mãos dadas com você na terra, mas depois se transformaram em cobras. Sabe por quê? Lá em Êxodo 14, 16... a mesma vara que estava na mão de Moisés se transformou em cobra, depois se transformou em vara de novo. Lá em Êxodo 14:16, essa mesma vara, ela dá lugar para Deus e ela é tocada no mar e o mar se abre para Moisés e o povo de Israel passar. As mesmas varas que se transformaram em cobras e se levantaram contra a sua vida, um dia vão abrir as portas para você passar. Um dia vão ser um canal de bênção na sua vida, vão colocar tapete para você passar, ir de encontro ao seu triunfo e à tua vitória. Não despreze as varas que se levantaram contra a sua vida. Não despreze as varas que se transformaram em cobras e se levantaram contra a sua vida. Pois elas podem novamente se transformar em varas e abrir as portas para você. Ser um instrumento de Deus para abençoar você. Por isso que está escrito em Salmos 23:4. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Deus não vai matar quem te persegue. Deus vai transformar o caráter de quem te persegue. Deus não vai matar cobra.
Deus vai transformar cobra em vara. Que esta mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos.